Mas eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas bem grande, porque esse cara é transformador. Com vocês, Miguel Mar. Boa noite, pessoal. Boa noite, coisa boa. Quantos ainda tem energia nessa noite aqui? Vamos fazer um acordo assim, ó. Vou falar, quantos tem energia nessa noite? Levanta a mão e dá um gritão assim, fala, eu! Fechado? Quantos nessa noite estão cheios de energia ainda? Levanta a mão e diga, eu! Futuca assim quem tá do seu lado e fala, eu tô cheio de energia, cara. Eu tô cheio de energia. Eu não sei você, mas eu tô cheio de energia. Quantos aqui aprenderam muitas coisas nessa noite? Quantos aqui estão ansiosos para colocar tudo o que aprendeu nessa noite em prática? Aê, muito bom, muito bom. Eu quero primeiro agradecer e parabenizar o Alemão, nosso Leonardo Alemão, que organizou esse evento maravilhoso aqui para a gente. Eu sei que a gente está aprendendo muito e tem muito a acrescentar no nosso marketing digital aqui no Brasil, que a gente tem muita coisa para fazer ainda. É um mercado que ainda precisa ser muito mais explorado, precisa ser muito mais estruturado e, com certeza, eventos como esse fazem com que a gente vá para o próximo nível. Só de curiosidade, todos aqui trabalham no bastidor? Quem não trabalha no bastidor, levanta a mão. Não? Trabalha na frente, é expert? Especialista? Ah, está curioso. Tá bom, tá bom. Quem trabalha no bastidor, levanta a mão. Muito bem, quem trabalha? Levanta a mão e deixa levantada só para eu enxergar vocês direitinho. Excelente, excelente. Fabuloso, fabuloso. A gente no bastidor tem alguns desafios que são diferentes dos desafios de quem está na frente, quem está na câmera, quem está no processo. E deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui é dono do negócio? Dono ou sócio do negócio? Quantos aqui são dono ou sócio do negócio? É o? William. William, salve de palmas para o William, por favor. Sensacional. Quantos aqui, só mais uma vez para eu ver, quantos aqui são donos ou sócios do negócio? Maravilha. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês têm consciência que o tamanho da organização de vocês é determinado pelo tamanho da liderança que vocês exercem no negócio de vocês? Quantos têm consciência disso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é liderança? Quem me diz? Quem fala daí para cá? Liderança é? Quem lidera. Quem falou? Aqui? É o? Ricardo. Só pode para o Ricardo, por favor. Liderança é quem lidera. E liderar é o quê? Dá um exemplo. Dá um exemplo, top. Que tipo de exemplo a gente precisa dar? Quem me fala mais? Que tipo de exemplo? Proatividade. O que mais? Autorresponsabilidade. Olha que palavra linda, maravilhosa, né? Autorresponsabilidade. O que mais? Diga-se de passagem, esse é um dos pontos mais lindos quando a gente vai falar de um assunto que está associado ao nosso tema de liderança e está relacionado com o quê? Com maturidade. Com maturidade. O ápice da maturidade é esse senso de autorresponsabilidade. Mas quem me fala, liderar é? Buscar o caminho a seguir. Cadê aqui? Aí, muito bem. Buscar o caminho a seguir, perfeito. É ter a visão, é saber o que eu vou percorrer, é saber onde eu vou chegar. Excelente. Liderança é o que mais? Quem me fala? Definir? Definir estratégia, perfeito. A gente precisa ter uma estratégia para avançar. Desenvolver pessoas. Cara, uma salva de palmas. Cadê? Você está sem crachá, cara? Pelo amor de Deus, como é seu nome? Natan. Natan não é penetra não, né? Não? Tá bom, então. Senão eu ia mandar a segurança te botar para fora, cara. Brincadeira. Salve de palmas para Natan. Cara, liderança é treinar pessoas. O que me fala mais? Liderança é? Dar exemplo, como a gente já disse aqui. Eu acredito muito que, como eu já falei para vocês, é uma frase que o John Maxwell traz para a gente, que o nível de uma organização é o nível do líder que lidera aquela organização. Não tem outra. Não tem outra. A organização vai crescer até o tamanho do líder que está ali, conduzindo aquela organização, conduzindo aquelas pessoas, inspirando, fazendo uma estratégia, treinando e desenvolvendo. Botou o crachá, aí sim, ó. Ah, ficou com medo, não foi? Deixa eu chamar a segurança. Brincando. Desenvolvendo as pessoas, inspirando as pessoas para que elas possam, de fato, avançar e conseguir conquistar tudo aquilo que o time, que
as pessoas que estão ao redor precisam. Mas uma pergunta para vocês. A maioria do time aqui é líder, a maioria das pessoas que estão aqui são líderes. Isso é uma coisa muito boa. Mas nem sempre, a gente deve confessar, a gente consegue botar em prática tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. É ou não é? Quantos aqui dizem assim, nossa, tem uma meia dúzia de coisas que eu gostaria de fazer e não faço? Quem passa por isso, levanta a mão aí. Essa não precisa nem gritar eu, tá? É aquela pergunta meio boba, meio, como é que eu posso dizer, superficial, mas que às vezes faz a gente refletir um pouco. Se eu colocasse tudo que eu sei em prática, onde é que eu estaria? Se eu fizesse tudo o que eu sei, se eu colocasse em prática tudo que eu aprendi no nosso dia hoje aqui, onde a gente estaria? Quantos degraus a gente subiria? O quanto de exemplo que a gente ia ser para o nosso time? O quanto de energia, o quanto de gás que a gente ia chegar lá de uma forma tão contagiante, tão envolvente, e o time todo ia estar lá, ó, uau, eu quero isso também. Eu preciso disso também. Claro que a inconstância faz parte da vida. E claro que a gente precisa entender que, como seres humanos, nós não crescemos assim, numa retinha linear. Nós crescemos assim. No entanto, é fundamental que a gente pense, dentro desse zigue-zague de crescimento, dentro dessas ondulações do crescimento, como a gente vai fazer para estar sempre agregando valor àquilo que a gente está fazendo, à nossa performance, à nossa relação com as outras pessoas, ao fazer com que o time produza mais, a fazer com que o time, de alguma forma, seja seu fã. Seja seu fã. Possivelmente, todo mundo aqui é do marketing, possivelmente vocês já ouviram alguma frase que diz algo do tipo: você não quer clientes, você quer fãs enlouquecidos. Já ouviram alguma coisa desse tipo? Já? Perfeito. E vocês não querem funcionários, vocês querem fãs enlouquecidos. Vocês querem fãs enlouquecidos. Porque a diferença da performance de fãs enlouquecidos é muito grande. É muito grande. Queria que vocês dessem uma salva de palmas, por favor, para Rodrigão e para Marcão, que estão capturando. O Rodrigão e o Marcão foi uma sugestão que eu dei para o Alemão, para que pudesse fazer a cobertura. Talvez você nem saiba, mas eles estão comigo desde quando que a gente está junto, cara? 2017. 2017. A gente tem uma relação de parceria muito boa, muito gostosa. E quantas vezes a gente já foi dormir 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã gravando vídeo? Muitas, não é? E os meninos nem me cobram hora extra, ó. Mas por que tem essa dedicação, tem essa entrega? Porque se criou uma relação de amizade, uma relação de parceria, uma relação de admiração mútua. O tempo inteiro eles veem que eu quero o bem deles, o tempo inteiro eles veem que eu quero que ele cresça. E o que é que eles fazem? Eles fazem com que eles também desejam a mesma coisa para mim. Muitas vezes, como líder, a gente quer se posicionar simplesmente aqui na questão hierárquica, na questão da força, na questão do poder. Mas um outro gatilho que é fundamental para que você exerça sua liderança é o gatilho da reciprocidade. Da reciprocidade. Dito isso, eu quero conversar com vocês um pouco sobre um assunto que é maravilhoso e que vai fazer toda a diferença para vocês, líderes. Comprometimento e constância. Comprometimento e? Constância. Quais são as palavras? Comprometimento e constância. Comprometimento e constância. Esse é um assunto que me interessou desde sempre. Desde sempre. Eu sou lá da Bahia, né? Cidadezinha do interior chamada Santo Amaro, conhecida aí popularmente como Santo Amaro da Purificação. E quando era molequinho, sei lá, tinha uns 3, 4 anos, eu via meu primo fazer karatê. E aí eu falei para minha mãe, eu quero fazer karatê com meu primo, aí me bota no karatê. Só que na época não aceitava criança com menos de 6, 7 anos no karatê. Aí minha mãe me colocou na capoeira. Aí vai para capoeira. Aí me botou para capoeira. Fiz capoeira ali por uns 2 anos, aí quando eu cheguei ali na idade que já podia entrar no karatê, eu falei, não, agora eu quero karatê, por favor, me bota no karatê. Aí a mãe me botou no karatê. Quando eu estava para chegar na faixa roxa no karatê, né, ali roxa, marrom e preta, são as faixas mais fortes, por assim dizer, eu desisti do karatê. Falei, esse negócio de karatê não é para mim não, ficar aqui fazendo um katazinho, essa coisa toda, eu quero alguma coisa que me dê mais adrenalina. E fui fazer o quê? Lá na minha cidade pequenininha, 60 mil habitantes, fui fazer handball. Comecei a jogar handball. E jogava handball 2, 3 vezes por semana, e comecei a jogar bem, a ponto de ser chamado para jogar no time da cidade. Quando eu fui chamado para jogar no time da cidade, o que foi que eu fiz? Caí fora.
esse negócio de handball, meu amigo, é uma furada. Eu preciso jogar um jogo mais decente. Esse negócio aí, se eu for bem, não tem nem visibilidade. Eu vou para onde? Eu vou jogar basquete. Comecei a jogar basquete. Comecei a jogar basquete na minha cidade, jogava um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Comecei a jogar bem, fui chamado para jogar onde? No time da cidade. Tinha uns campeonatozinhos pequenininhos assim, regionais e tal. E aí o time ia como a seleção de Santo Amaro. E eu fui chamado para jogar lá, né? O que foi que eu fiz? Basquete é uma frada. Eu não quero mais isso. Eu quero outra coisa. Eu quero ir para alguma coisa que seja mais interessante. Aí eu fui fazer o quê? Fui fazer remo. Na época eu tinha mudado para Salvador. Entrei no remo do Vitória, né? E aí comecei a remar. E aí o cara olhou para mim, eu remava no Dique do Tororó. O cara olhou para mim e falou assim, cara, vamos remar lá na Ribeira, que é onde o pessoal que competia remava, né? Porque pode ser que dê certo. Vamos lá? Eu falei, esse negócio de remo é uma furada. O que eu vou fazer? Eu vou nadar. Aí comecei a nadar. A nadar, nem me chamaram para nada, de tão ruim que eu era nadando, né? Eu fui fazer um teste lá na escolinha da Associação Atlética, quando eu caí na piscina, que dei a primeira abraçada, o cara olhou para mim e falou, bicho, não dá para você. Aí eu falei, não, mas eu sei que vocês têm um time de polo, eu já joguei handball, será que não dá para me aproveitar? Ele, no time de polo dá, mas o time de polo vai ser montado daqui a alguns meses ainda. Aí eu fui inventando outras coisas. Entrei no terceiro ano, estudei numa escola muito boa lá de Salvador, e era uma escola que era muito boa para preparar as pessoas para a área de saúde, para o vestibular da área de saúde, porque eu estava decidido fazer odonto, vou ser dentista. No meio do caminho eu pensei assim, eu disse, caramba, esse negócio de ser dentista, talvez eu fique corcunda, porque o dentista fica assim o dia todo, né? Eu falei, cara, esses caras têm problema na coluna, eu não quero ter problema na coluna, eu fiquei com medo de ficar corcunda e desisti. Fui fazer biologia. Quando eu estava prestes a fazer o vestibular de biologia, me inscrever no vestibular para biologia, me deram uns folhetos com descrição do que cada profissão fazia, e lá tinha a descrição da geografia. Aí eu falei, caramba, o geógrafo faz mais coisa do que o biólogo, e faz quase tudo que o biólogo faz, então talvez seja mais legal ser geógrafo do que ser biólogo. Aí o que foi que eu fiz? Geografia. Entrei para, sei lá, me imaginava ali um Richard Rasmussen. Quem conhece o Richard Rasmussen aqui? Conhece? O Richard Rasmussen é aquele malucão que vai para o meio da Amazônia lá e tá a sucuri lá, tá correndo a pororoca, né? Então, assim, eu falei, cara, eu vou ser o Richard Rasmussen aqui. Aí, comecei a fazer o quê para ganhar um dinheirinho? Dar aula. E aí foi aí que eu comecei a cuidar dessa parte da comunicação, né? Porque nesse período, como eu estudei numa escola boa, cheguei pro professor de geografia lá e falei assim, Iomar Seixas, cara, um grande irmão, foi meu padrinho de casamento depois. Falei, Iomar, eu quero ser seu monitor, Iomar. Como é que faz para ser seu monitor? Ele, não, começa a dar aula, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, vamos embora. Aí ele começou a me botar para dar monitoria nos cursinhos. E eram os melhores cursinhos de Salvador. E quando começou, primeira aula, sala lotada, um monte de gente. Segunda aula, metade. Terceira aula, metade da metade. Quarta aula, 4, 5 pessoas. Eu falei, pô, Iomar, eu estou estudando tudo, todas as perguntas que eles me fazem, eu respondo, Iomar. E o pessoal está saindo fora das aulas. O que é que está acontecendo? Ele falou, não, bicho, não é o que você ensina apenas, é o como você ensina. Aí eu voltei a frequentar o cursinho, não para pegar o conteúdo, mas para ver o que os professores estavam fazendo, para quê? Para imitar eles. Aí comecei a imitar eles. Aí eu voltava para as aulas de monitoria, a aula começou a encher de novo. E eu comecei a ficar conhecido ali no cursinho. É o que foi que eu fiz? Caí fora. Falei, cara, esse negócio de aula de geografia não é para mim, não. Eu vou fazer engenharia. Fui para engenharia, cara. Aí fiz engenharia, no meio do curso eu já sabia que não era aquilo para mim. Eu falei, eu vou formar só porque eu tô com vergonha de desistir de novo. Cara, engenheiro de pesca, já ouviu falar nisso? Não? Quem aqui come um salmãozinho? Quem aqui come um camarão? Quem aqui come uma sardinha enlatada? Tá. Possivelmente o salmão, o camarão, a sardinha enlatada foi produzido por engenheiro de pesca, né? Apesar do nome engenharia, ele é mais primo, ele é mais parente da agronomia do que da engenharia civil, propriamente dita, tá? É um agrônomo das águas, por assim dizer. Então, algas, né? Quem quiser vender aí um produto bom, né? Clorela, espirulina e etc. São produtos muito bons. A maioria deles é produzido por um engenheiro de pesca, tá? Aí fiz engenharia, não desisti de vergonha, porque eu já não aguentava mais desistir. Isso aqui eu estou falando dos macros, tá? Fora os pequenininhos, fora os detalhes, assim. Eu tenho um amigo que é um grande amigo meu, hoje piloto de uma companhia aérea conhecida aqui no Brasil,
E ele fala assim, cara, desculpa, mas eu preciso que ver você fazer antes. Eu chegava assim para ele e falava, vamos andar de patins? Aí vamos. Aí ele ia lá, comprava o patins, aí no outro dia eu chegava e falava, cara, descobri um negócio mais legal que patins. Ele é o quê? Skate. Ele falou, que legal. Ele ia lá, comprava o skate. Eu não tinha comprado ainda o meu, né? Aí quando ele aparecia lá em casa, no quintal, tava uma tabela de basquete. Eu falava, cara, descobri aqui um negócio que é mais legal ainda. Pergunta que eu quero fazer para vocês. Nessa inconstância minha, vocês acham que eu ia chegar aonde? Aonde que eu ia chegar com essa minha inconstância? Em nenhum lugar. E essa minha inconstância, né? Como nós fazemos uma coisa em uma determinada área, tendemos a fazer em tantas outras. Meu pai, já falecido, mas era muito mulherengo ele, e o que é que eu fazia? Era inconstante também nos meus relacionamentos. Tinha várias namoradinhas, demorava ali 15 dias, um mês. Se levasse 2 meses, já era um relacionamento longo na minha cabeça. E se vocês perceberem, uma habilidade que o líder precisa ter é essa consistência e esse comprometimento para que ele possa construir algo. Construir algo. Com o passar do tempo, todos nós estamos menos dispostos a fazer uma coisa que é fundamental em nossas vidas, que é construir narrativas longas. É bonito a gente ver o pessoal chegar aqui e ser premiado com 90 dias, com 100 dias, com 6 meses. No entanto, eles precisam de consistência e de comprometimento para contar uma grande história no futuro. Um grande amigo meu dizia que, a gente precisa separar resultado de sucesso. E o que a gente faz para ter comprometimento? O que a gente faz para conseguir realmente ter esse engajamento, essa consistência para conquistar o que a gente quer, para ser esse líder que é exemplo, para ser esse líder que é referência, para ser esse líder que contagia o time e que o time não apenas trabalha para ele por um salário, mas o time trabalha com ele por inspiração, porque se motiva. Eu tenho feito muito atendimento em startup, sou sócio de uma startup de contabilidade médica e a gente tem muito jovem na startup, muito jovem, molecada de 20, 22, 24 anos. E assim, salvo raras exceções, o que é que eles querem? Se sentir inspirados, se sentir em crescimento, se sentir envolvidos, se sentir contagiados com o que está por vir. O que é que eles querem? Eles querem estar diante de uma personalidade forte, de um líder que tem uma personalidade construída. Personalidade forte não é essa história de você ser ranzinza, bater o pé e dizer que falar alto e ser mandão. Não. Isso não é personalidade forte. Personalidade forte é quando você consegue tramar, quando você consegue relacionar tudo aquilo que o ambiente impôs para você com as necessidades que você tem e faz isso com qualidade. Uma característica de um líder é, diante de um desafio, ele não se assustar, ele não se apavorar, ele sorrir. E no momento que ele se sente seguro diante de um desafio, o que acontece? Todo o time se sente seguro junto com ele. Todo o time se sente seguro com ele. E o que a gente precisa, então, para construir essa personalidade, para ter esse coração aberto para narrativas longas? Olha, hoje minha mulher está grávida, olha que beleza, 5 meses, a barriguinha já está aparecendo, meu filho é charado Augusto, cadê o Augusto? Acho que ele saiu para tomar um café, meu filho vai chamar Augusto também. Mas eu estou há 10 anos com minha mulher, faço 11 com ela agora em fevereiro. Se eu não tenho uma narrativa longa, eu não tenho uma família, eu não tenho vivência, eu não tenho experiência. Eu estou há 12 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, desde 2007 que eu estudo esse negócio aqui, é pós-graduação em neurociência, é viagem para a Europa, para os Estados Unidos, tive junto com grandes nomes, Jeffrey Zeig, Tony Robbins, John Grinder, co-criador da PNL, e por aí vai, David Gordon, uma rapaziada que talvez a maioria do desenvolvimento pessoal mais popular aqui do Brasil nunca nem ouviu falar e nem sabe que são pessoas que estão ali fazendo com que toda essa estrutura que a gente vê hoje se construa, bebendo na fonte de fato. Que história está contando para vocês hoje aqui? Que história está contando para vocês hoje aqui? Caraca, já treinei mais de 60 mil pessoas, já fiz treinamento em 17 estados aqui no Brasil, já ministrei treinamento na Argentina, no México. Já tenho mais de 5 mil horas de atendimento individual. Aí você olha e diz, caraca, esse cara tem uma história. Esse cara tem uma história. O que a gente precisa
para conseguir avançar dentro desse processo? Eu acredito que existe uma palavra que é fundamental para a gente. E essa palavra é maturidade. Qual é a palavra? Maturidade. Miguel, como que eu faço para desenvolver, então, essa maturidade para mim, essa maturidade para a minha vida? Será que eu consigo usar esse quadro aqui, alemão? Opa! Só puxa um pouquinho aquele lado lá, por favor. Aí, obrigado, meu irmão. Posso trazer para aqui ele? Tem um pincel? Aê, coisa boa. Muito bem. Qual a palavra? Maturidade. Excelente. Maturidade. Quem me fala o que é maturidade? Maturidade é? Experiência adquirida. Obrigado, meu irmão. Hã? Experiência adquirida. E o que é uma experiência adquirida? Aproveitar o tempo de forma produtiva. Tá vindo de onde, meu Deus do céu? Aqui. Né? Tá. Aproveitar o tempo de forma produtiva. Boa, boa, perfeito. O que mais é maturidade? Hã? Decisões sensatas. Decisões sensatas. E como é que eu tomo uma decisão sensata? Hã? Experiência me ajuda a tomar a decisão sensata, mas eu conheço muita gente que está lá na casa dos seus 60, 70 anos e ainda toma decisões insensatas. Alguém conhece alguém assim? Sempre tem, né? Tem aquele tiozinho da família lá que sempre vive dando trabalho lá com 70 anos, enchendo o nosso juízo. O que mais? O que é maturidade para você? Maturidade é você fazer o que precisa ser feito e não o que você quer fazer. Cara, isso é lindo. Esse é um dos pilares mais fundamentais da maturidade. Fazer o que tem que ser feito. Não o que é gostosinho. O gostoso é uma sobremesa que eu vou tomar ali no restaurante. Mas o que tem que ser feito é duro, é árduo, é difícil. A gente tem que gerenciar essa equação. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, mas só porque você trouxe, a psicologia atomista, ela traz uma coisa que eu acho que é fabulosa. Ela traz o que eles chamam de 7 faculdades humanas. E 2 dessas faculdades são o apetite irascível e o apetite concupiscível. O apetite concupiscível é esse apetite por prazeres imediatos. Então, eu quero receber um abraço do alemão. Eu quero jantar num lugar legalzinho e gostosinho. Eu quero tomar uma bebida mais saborosa. Eu quero ir para uma festa e dançar e ficar bêbado essa noite. Veja que nada disso faz com que a gente consiga construir narrativas longas. Isso não constrói uma personalidade. Isso não constrói uma liderança. Isso não traz força para as pessoas que estão diante da gente. O que a gente precisa é alimentar o apetite irascível, que é o apetite por bens árduos. O que é isso? Eu desenvolver valores em mim, como coragem, confiança, competência, sabe? Consistência, comprometimento. E isso tudo vai fazer uma diferença muito grande. E aí, as mais velhas, né, as vovozinhas, já diziam assim, não há nada na vida, quem falou isso foi a avó de um mentor meu. Disse assim, não há nada na vida que vale a pena que não dê trabalho. Não há nada na vida que vale a pena que não dê trabalho. Quantos aqui tem filhos? Só para me assustar que minha mulher está grávida e o meu está vindo. Dá trabalho ter filho? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Vale a pena? Faria o trabalho dobrado pelo filho? Fácil. Quantos aqui são casados e vivem um casamento bacana? Dá trabalho? Claro que dá. Vale a pena? Muito. Quantos aqui tem uma empresa que está em franco crescimento? Quantos? Dá trabalho? Vale a pena? Não tem nada na vida que não vale a pena que não dê trabalho. E esse é um ponto de maturidade muito grande. Buscar o apetite irascível, os bens nobres, valores duráveis, deixar um legado, construir uma história longa. Uma história longa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos de nós aqui vendemos e precisamos vender de fato, porque essa é a comunicação que o mercado pede. Se a gente não for assim, a gente não vai vender nada. Vendemos histórias curtas, mas ao mesmo tempo precisamos conduzir as pessoas e nos conduzir para narrativas longas, para construções longas. O que mais a gente precisa para ter maturidade?
Disciplina, perfeito, perfeito, disciplina. Disciplina é fazer o que tem que ser feito, não o que é prazeroso, não o que é gostosinho, não o que é apetitoso. Mais uma vez, disciplina é alimentar um apetite irascível, é fazer com que a gente, de fato, queira chegar em bens maiores, em conquistas maiores. E eu acredito que existe também um outro ponto relacionado à maturidade, que diz respeito a isso aqui, ó. Dá para ler? Que nome é esse? Expectativa. O que é que tem escrito aqui? Expectativa sobre a realidade. Minha letra não está tão ruim quanto eu imaginei que estivesse. Um bom líder, uma pessoa madura, é uma pessoa que sabe gerenciar expectativa. Qual é uma das coisas que a gente precisa aprender a ter para construir as histórias longas que a gente está falando? A gente precisa aprender a gerenciar o quê? A pressão da frustração. Quantos aqui já se frustraram em algum momento? Quantos aqui já desistiram diante de uma frustração? Quantos aqui persistiram em outro contexto diante da frustração? Valeu a pena ou não valeu ter persistido? É isso. A maioria da frustração, ela está associada a uma expectativa equivocada sobre o processo. O Augusto falou agora há pouco aqui, meu amigo, você quer começar a fazer tráfego pago? Começa. Por que as pessoas têm medo? Porque elas não gerenciam as expectativas. Elas acreditam que no primeiro clique que elas derem, eu vou ser o maior gestor de tráfego do Brasil, vou vender como ninguém, minha campanha vai lá bater todos os recordes. Só que o que acontece? É isso que vai acontecer? Em 99,9% dos casos, não. E a gente precisa aprender a gerenciar a expectativa. O primeiro ponto que a gente precisa aprender a gerenciar a expectativa é isso aqui, ó. MM não é de Miguel Mar, mas é de modelo de mundo. MM é de quê? Modelo de mundo. CV é de condições de vida. CV é de? O que é o modelo de mundo? O modelo de mundo é minha expectativa. Eu espero que quando eu chegue aqui, o Marco pare de filmar, venha me dê 2 beijos, 2 abraços, 2 cheiros. Que a esposa dele, do Rodrigo, também está grávida, bicho. Que isso, está uma pandemia de gravidez. Chegue lá, pare tudo, me dê 2 beijos, 2 cheiros, é minha expectativa. Se ele faz isso, se a minha expectativa, se o meu modelo de mundo é igual à minha condição de vida, a gente diz que, entre aspas, a gente tem o quê? Que palavra é essa? Fabuloso isso, não é? Meu modelo de mundo é igual à minha condição de vida, eu tenho felicidade. Agora, se vocês pararem para pensar por um segundo, todas as expectativas que vocês têm sobre vocês mesmos e que você tem sobre o meio, sobre o ambiente, estão se cumprindo, são verificáveis, fazem parte do modelo de mundo de vocês? Sim ou não? Difícil. Difícil. E o que acontece? Se eu tenho um modelo de mundo que é diferente da minha condição de vida, o que eu tenho aqui? Infelicidade. Hã? Infelicidade ou ansiedade. Boa. Infelicidade. E o que acontece? Como é que eu vou gerenciar isso se sempre vão existir expectativas da minha parte que não vão corresponder ao modelo de mundo que eu estou inserido? Sempre vão existir expectativas da minha parte que não estão exatamente conectadas à condição de vida que eu tenho. Como é que eu gerencio isso? Amadurecendo. Eu vou falar para vocês já como a gente vai fazer isso com precisão. Por quê? Existe um modelo de mundo que é diferente do que eu tenho. Por exemplo, eu quero ter 10 amigos, eu tenho 5. É um modelo de mundo diferente da minha condição de vida? Sim ou não? Sim? Mas eu posso construir mais 5 amigos e chegar onde eu quero. Então, nesse momento, eu estou em um momento de crescimento, de expansão. Eu preciso só ajustar um detalhezinho do foco que eu já vou trazer para vocês em alguns instantes para a gente entender como é que vai funcionar. No entanto, tem algumas pessoas que têm modelos de mundo que são impossíveis de serem verificados.
Eu tenho 37 anos. Na minha natação ruim que eu tive lá no passado, eu consigo ser atleta olímpico de natação hoje? Consigo? Não consigo. Não consigo. Não vou nadar em natação. Eu consigo ser atleta de futebol? Você viu que nas minhas histórias de desistências e insistências, nem futebol eu toquei no nome. Não jogo bola, não sei dominar uma bola. Vocês acham que eu vou ser jogador da seleção brasileira? É impossível. É impossível. Cristiano Ronaldo já está considerado velho com a mesma idade que eu. Imagina eu começar agora. É um modelo de mundo impossível de ser verificado. E o que é que eu tenho aqui? Sofrimento. Eu não sei se você já pegou a profundidade que isso aqui tem. A pessoa chega para mim buscando terapia, o líder chega para mim buscando performance, está entristecido com ele mesmo, com a equipe, com o time. A maioria está com o que aqui? Modelo de mundo impossível de ser verificado. Ah, que meu pai não me amou, que minha mãe não me amou. E aí, o que é que você pode fazer com isso? É duro, dói, eu sei. Meu pai foi um pai ausente. Ausentíssimo, diga-se de passagem. Mas o que é que eu posso fazer com isso? Ou ver a vida como a vida é. Ou é isso aí. Meu pai não foi presente. E aí, o que é que eu faço? Sigo minha vida. Sigo minha vida. A dor, o sofrimento, grande parte dele vai vir dessa busca imatura de fazer com que o modelo de mundo seja igual à minha condição de vida, sendo que eu estou trazendo isso de um contexto impossível. Ou muito difícil, ou muito árduo, ou, enfim. Ah, eu queria ter nascido em tal família. Ah, eu queria ter nascido em tal cidade. Ah, eu queria ser mais alto, ser mais baixo. Eu queria ser mais forte, eu queria ser mais magro. Eu queria ser careca, eu queria ser cabeludo. São coisas que eu não controlo. São coisas que eu não controlo. E aí está um primeiro ponto fundamental para que a gente comece a transformar isso tudo aqui, que é como eu estou direcionando duas coisas fundamentais na minha vida: as minhas necessidades e o meu foco. Pode perguntar. Você acha que, por exemplo, a gente fala muito de produto de venda, você acha que se você tiver uma baixa expectativa, você pode, com isso, gerar um produto melhor? Porque se você tem uma alta expectativa, você fala, vai vender muito, eu nem vou me esforçar. Uma baixa expectativa faz que você tenha algo melhor. Cara, me lembra seu nome, por favor? Cara, essa sua pergunta foi excelente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um liderado meu, ele vai corresponder em muito à expectativa que eu tenho sobre ele. Se eu olho para ele e digo assim, dá para apostar nesse cara não. Esse é um cara michuruca, não tem histórico, não vejo o comprometimento dele. Mesmo que eu não verbalize isso, de alguma forma ele vai se conectar à energia com que eu chego com ele. Eu não estou falando de energia sobrenatural não, né? Então, eu estou um cara lá que eu não acredito nele, eu vou chegar assim, e aí, tudo bem? Já fez a sua tarefa? Já entregou o que tinha para entregar? Que legal. Ele, de alguma forma, vai sentir que não há uma crença nele. No entanto, se eu tenho elevadas expectativas sobre ele, o que acontece? Tem uma tendência dele se mexer mais. Nós estamos aqui querendo corresponder às expectativas que o meio tem sobre nós. Quantos já ouviram falar daquela história? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Não é só isso. Você é a média das 5 pessoas que projetam alguma expectativa sobre você. Porque um chofer, ele vai estar andando com pessoas ricas ali, executivos, empresários, etc. Só que o pessoal que está ali não tem nenhuma expectativa sobre ele. Ou só a expectativa de que ele dirija bem. Sim ou não? No entanto, se eu estou andando com o alemão, o alemão olha para mim e fala, bicho, você tem expectativa, eu tenho expectativa sobre você, de você ser um dos caras mais top de treinamento do Brasil. Caraca, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, não, alemão, estou de boa aqui, estou tranquilo. Vou falar, caraca, o alemão acredita em mim.
Ele está vendo em mim alguma coisa que eu não vejo? E o que é que eu vou fazer? Me mexer, buscar me conectar com isso. E aí, quando eu estou diante de um projeto, quando eu estou diante de um objetivo, eu preciso gerenciar isso. Eu preciso ser ousado. Eu preciso colocar metas altas. Eu preciso buscar o melhor resultado, a melhor performance possível. Eu preciso ser ambicioso. Eu preciso mirar longe. Preciso mirar longe. Fazer tudo o que for preciso, tudo o que for possível, dentro, claro, ali de uma ética, de uma moral, para alcançar aquilo. No entanto, uma vez que eu não alcance aquilo, isso não vai me frustrar. Porque eu entendo que existe uma realidade e que os meus resultados não dependem só das minhas ações. Isso é autorresponsabilidade. Você entender que os seus resultados não dependem exclusivamente das suas ações. Depende de um conjunto de coisas que estão ali ao seu redor. Depende do time? Depende muito. Depende muito. Quem começou a investir em internet lá em 2010, meu Deus do céu, com 10% da tecnologia que se tem hoje, tinha 50 vezes mais resultados. Sim ou não? É o time. Então, se o cara vier lá com o que ele tinha em 2010 para tentar aplicar hoje, o que é que vai acontecer? Vai se ferrar. Vai se ferrar. O que acontece é que quanto mais ousado, quanto mais grandioso for o objetivo que você colocar, claro que dentro de uma possível realidade, dentro de algo factual, mais você vai ser desafiado a construir o seu apetite irascível. Porque na grande maioria das vezes, olha o que eu vou falar para vocês aqui, é meio louco, mas vocês vão concordar comigo. Na grande maioria das vezes, a gente não alcança os objetivos que a gente está buscando. No entanto, na grande maioria das vezes, a gente se torna uma pessoa melhor, uma pessoa maior, uma pessoa que lidera mais, que tem a sua personalidade mais bem tramada, mais bem construída. Por isso que a gente precisa ter objetivos ambiciosos. Dentro de uma realidade, sim, mas a gente precisa ter objetivo ambicioso, porque o objetivo do objetivo é fazer com que a gente se torne quem é necessário ser para viver aquela realidade. Tá? Então, nesse sentido, a gente precisa ser ambicioso. E eu quero que vocês notem com esse exemplo como a gente tem um jogo. Como a gente tem um jogo. Na minha vida, no meu dia a dia, eu preciso trocar expectativa por apreciação. O Klaus e o Kaique estão aqui, são meus clientes, são meus amigos, estão aqui com a gente. Obrigado por ter atendido o convite aqui. Eu não tenho expectativa sobre eles, mas eu tenho apreciação sobre eles. Mas veja que essa minha apreciação também tem um fundo de expectativa de que eu espero que eles cresçam, eu espero que eles façam mais, eu espero que eles entreguem mais, eu espero que eles performem mais. No entanto, eu também sei que não é da forma que eu quero. Tem um time deles, tem um ambiente, tem um cenário, e eu vou apreciando. Eu vou apreciando. E eu vou apreciando. Tá? Então, vocês estão pegando essa ideia de gestão de expectativa aí? Quantos estão entendendo? Digam eu. Eu. Tá. Mais alguma pergunta? Não? Se tiver pergunta, é só levantar a mão e fazer. O que eu preciso... Eu não vou usar isso aqui agora, não. O que eu preciso ter para seguir nessa minha cadeia de amadurecimento? Primeiro ponto, gestão de expectativa. Gestão de... Qual é a palavra? Expectativa. Qual a palavra? Expectativa. Primeiro ponto, preciso ter gestão de... Expectativa. Excelente. Vocês perceberam como foi importante a sua pergunta para que a gente entenda mais de gestão de expectativa? Esse é um segredo muito grande. Muito grande, porque as pessoas quando se frustram, frustração significa que uma expectativa minha não está sendo atendida. E qual é a mensagem que a frustração traz para a gente? É uma mensagem muito simples, a frustração diz assim, mude a sua estratégia e siga. Mude a sua estratégia e siga, e continue agindo, e faça diferente. No entanto, a maioria das pessoas não ouvem essa mensagem do mude a estratégia, ou repetem o que já estavam fazendo, ou paralisam. E aí o que acontece? Quando você não ouve a mensagem da frustração, a frustração vai gritar mais alto no seu ouvido e vai te fazer mais pressão e talvez você se sinta ainda mais amedrontado, mais pressionado por ela. Então é por isso que é importante você saber gerenciar a expectativa, para saber como lidar com a pressão da frustração. Saber lidar com a pressão da frustração. Essa talvez seja uma das maiores chaves que a gente tem para crescimento, para amadurecimento, para liderança, para performance, para tudo mais. Quantos aqui planejam um dia
de trabalho, de produtividade. Quantos aqui planejam? Tá bom? Quantos fazem exatamente o que foi planejado? Com frequência, assim, todo dia? Sabe? Só que você nunca desiste de planejar o dia. É fundamental isso. É fundamental isso. Então, se você chega com a expectativa irreal de que você vai planejar o dia e você vai fazer todos os dias, sempre, vai ter um dia ou outro que você vai fazer, claro, igualzinho como está ali no seu planejamento, você já começa frustrado, já começa derrotado. Porque na terceira vez que você não fizer, você vai dizer, não dá para mim não. Eu sou desorganizado, eu sou bagunçado, eu sou irresponsável, eu não tenho disciplina. E não vai ter a constância necessária para construir as narrativas longas que a gente quer. Para construir as grandes histórias que a gente quer. Então, o primeiro ponto para amadurecimento é gestão de? Gestão de? Muito bem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem para o amadurecimento diz respeito a aprender a lidar com um assunto que, na minha opinião, todo líder deveria dominar. Todo líder deveria ter um entendimento sobre ele, mas a verdade é que a maioria das pessoas nunca, nem sequer ouviram falar desse assunto. E esse segundo tema que a gente precisa dominar diz respeito às necessidades humanas. Qual o nome? Necessidade humana. Quando eu estou fazendo atendimento individual, tratando pessoas individualmente, com terapia, com coaching, são as duas primeiras coisas que a gente observa na pessoa. Como andam as expectativas dela, qual o peso que essas expectativas têm na produção da frustração dessa pessoa e como ela está gerenciando as expectativas que ela tem com relação ao meio. Existe uma gradação, por assim dizer, de maturidade, uma escala de maturidade, que é muito interessante. E eu vou destacar dois níveis que são trazidos nesse processo para a gente. Um nível é o nível que a gente chama de afeto, que é o nível pré-adolescente. Quantos aqui tem um filho pré-adolescente? Tá? O que é o nível pré-adolescente? É um nível que ele quer ser validado, é o nível que ele quer carinho, que ele quer amor, que ele quer ser visto, é o nível que ele quer ser, meu filhinho, que desenho lindo você fez, e o desenho do menino foi... Foi isso. Isso não é lindo, desculpa. Mas foi meu filho que fez, os olhos de pai, os olhos de mãe, não é lindo. Nem com olho de pai, nem com olho de mãe, isso é lindo. Talvez você goste da iniciativa dele, talvez você goste da vontade dele de tentar fazer a coisa acontecer. Mas isso não é lindo. Isso não é lindo. Esse nível do afeto é o nível que a gente quer ser abraçado, que a gente quer ser validado, que a gente quer ser querido, que a gente quer sentir uma estrutura emocional ao nosso redor, que a gente quer entender que a gente tem uma segurança, uma certeza, que a gente quer ser visto e quer ser aplaudido por não ter feito nada ou por ter feito coisas tão simples e tão pequenas como essa. Esse é o nível do afeto. É assim ou não é com adolescente, com pré-adolescente? É assim ou não é? E a gente tem que fazer isso nessa fase. Mas quando é que a gente tem que fazer isso? Nessa fase. A fase seguinte, já do adolescente, é a fase que a gente chama da força, é a fase do desafio. Todo adolescente qual a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Rebelde. Por quê? É a força que ele quer se mostrar, é a força que ele quer se testar. Ele quer mostrar para o mundo que ele pode. Então, ele quer ser visto, mas não gratuitamente. Ele quer ser visto por algo que ele fez. Ele vai se trancar num quarto e vai botar um peso e vai tentar levantar aquele peso, e quando ele levantar aquele peso, que ele verbalizar, eu posso, ele venceu essa etapa. A terceira etapa é a etapa da utilidade. Qual a primeira etapa? Afeto. A segunda etapa? Força. Terceira etapa? Utilidade. O que é utilidade? Utilidade é o quê? Eu quero participar de um trabalho, eu quero ganhar meu dinheiro, não quero ser peso na vida de ninguém. Quero eu mesmo pagar minhas contas. Quero eu mesmo fazer acontecer. Quero eu mesmo avançar. Quero eu mesmo realizar. Quero eu mesmo conquistar. Eu quero mostrar que eu estou ali. Essa fase da utilidade é o que a gente chama do egoísta útil.
Então, tipo, ele está pensando nele, só que essa fase ele não dá trabalho para ninguém. Ele está ali, beleza, meu irmão, vai lá, faz seu trabalho aí, não incomoda ninguém, não atrapalha a vida de ninguém e segue a vida dele lá. É uma fase que já começa a ficar interessante. No entanto, a gente quer ir adiante, que é a fase do eu social. Qual a última fase? Primeira, afeto. Segunda, terceira, quarta, eu social. É quando eu faço tanto uma coisa que eu entendo que aquilo que eu estou fazendo não é só por mim. Eu entendo que aquilo que eu estou fazendo é por outras pessoas. É por outras pessoas. Por exemplo, 99% do roteiro que eu tinha programado para o nosso encontro hoje aqui, eu não estou usando. Por quê? Por uma razão simples. Quando eu cheguei aqui, quando eu vim para cá, eu imaginava que as pessoas que estavam aqui iam ser pessoas muito mais verdes. Pessoas que não estavam de fato empreendendo, pessoas que não estavam de fato fazendo acontecer, que não estavam jogando o jogo. Eram pessoas que queriam jogar o jogo. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um público que, em sua grande maioria, já está jogando o jogo. Em diferentes níveis, em diferentes intensidades, mas já está jogando o jogo. Aquela palestra ia funcionar para vocês? Óbvio que não. Então, claro, aprender uma coisinha daqui, uma coisinha dali, mas eu não estou aqui para que vocês me aplaudam. Eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui porque eu sei que algum conteúdo que eu vou trazer vai fazer uma diferença na vida de vocês. Vai impactar a liderança, a performance, vai impactar a estabilidade emocional de vocês. Então, é esse nível. O eu? Social. Primeiro? Segundo? Força. Terceiro? Quarto? Pegaram isso aí? Pronto. Essa é uma peça do nosso quebra-cabeça. Estão com essa peça bem clara para vocês aí? Tá tranquilo? O que é o social? É um cara maduro. É um cara que faz ali, sabe que ele vai ser impactado, mas ele também sabe que as outras pessoas vão ser impactadas, sabe que existe uma atmosfera ao redor dele que depende dele. Pode ser que a pessoa nunca atinja o eu social. A maioria do Brasil está no afeto, mesmo velhinho. E aí é por isso que muitos líderes que estão lá no nível da utilidade, eles não têm o conhecimento desse assunto e eles olham para o liderado dele achando que o liderado dele está no mesmo patamar que ele, emocional, de maturidade. E ele não entende por que o cara precisa de um carinhozinho, precisa de uma palavrinha de afirmação. Ele não entende porque se você dá um feedback, olha, seu trabalho não ficou legal. O cara que está no nível do eu social, ele entende que não é um feedback pessoal. Ele entende ali que é um feedback do trabalho, da performance. Mas o cara que está lá na fase do afeto, ele vai entender que é um feedback pessoal. Ele vai olhar, puxa, meu chefe não me ama, ele não gosta de mim, eu errei, e agora? O que ele vai pensar de mim? O que vai acontecer? São pessoas que intensificam as emoções. Tá? Então, não é necessariamente, deixei de ser pré-adolescente, deixei a fase do afeto para trás. Não. É uma fase típica dos pré-adolescentes. No entanto, tem muita gente com 80 anos que ainda está nessa fase. Diga-se de passagem, grande parte do Brasil, se não a maioria do Brasil, está nessa fase do afeto. Hoje o Brasil tem uma transição muito grande indo para a fase da força. No entanto, ainda grande parte do Brasil está na fase do afeto. E você que é líder precisa se preparar para duas coisas. Primeira, reconhecer se você está ou não nessa fase do afeto. Porque tem muito líder magoadinho por aí. Cheio de sentimentalismo por aí. Cheio de dorzinha por aí. E a segunda, entender que vão existir clientes, vão existir membros do seu time, vão existir parceiros seus que estão nessa fase e não cabe a você ficar dando aulinha para eles sobre essa fase. Cabe a você ter a inteligência necessária para lidar com ele naquela fase que ele está. Estão pegando isso? Estão pegando isso? Casamento é muito comum. Uma pessoa está em uma etapa, outra pessoa está em outra. E aí, choque. Choque. O que eu faço em terapia? Eu atendo muito casal. Eu ensino eles a lidar com isso. A lidar com isso. É porque aqui é uma pena que a gente vai ter tempo para aprofundar, mas vocês já vão ter, com toda certeza, muito assunto para botar em prática. É como se eu estivesse apresentando para vocês aqui as 7 notas musicais, sabe? Existe o dó, o ré, mi, fá, sol, lá, si, e o dó da 8/8. Tá bom, e aí? Aí, por enquanto, é isso. Mas se vocês aprofundarem, daqui a pouco você está tocando aqui um Chopin, um Tchaikovsky, um Beethoven, um Mozart, só com 7 notas. Já pararam para pensar isso? São só 7 notas.
Vou responder essa sua pergunta dentro dessas suas duas opções e vou falar uma outra que antecede isso. O mais eficiente você como líder, partindo do pressuposto de líder, é você moldar a sua personalidade para lidar com outra pessoa. O que é que puxa uma pessoa de uma etapa para outra? É a proximidade de alguém que esteja no nível de maturidade maior. Maior. Meus atendimentos, minhas mentorias, o que é que eu faço? Ensino as pessoas a irem para o próximo nível. Ensino o caminho para as pessoas irem para o próximo nível. E, respondendo a sua pergunta, desafiar a pessoa a avançar para o próximo nível. O nível da utilidade. Como é que eu domino ele? Pô, estou trabalhando na agência do Léo. E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso entender como funcionam todas as engrenagens da agência dele. Significa que eu vou ser especialista em tudo? Não. Mas significa que eu entendo como tudo funciona. Tá? É uma possibilidade de fazer com que eu precipite, com que eu avance, com que eu busque ali as dores, que cada etapa tem um medo, né? Cada etapa tem uma dor. Então, assim, de cada etapa ali a gente poderia passar 4 horas, 5 horas falando sobre ela aqui, ou mais até, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê muito coach no Brasil, sim ou não? Não só no Brasil, mas no mundo. O coach, ele se aplica muito à camada da utilidade. Se eu pego uma pessoa que está na camada do afeto, que está no nível do afeto, para aplicar coach nessa pessoa, pode ser que não funcione. Eu preciso tratar essa pessoa aqui, entender por que ela está aqui nessa fase do afeto, para trazer ela para as outras camadas, para trazer ela para os outros níveis. Vocês estão entendendo? Então, vou fazer coach. Opa, primeira pergunta, onde você está? Onde você está? Não que você não possa fazer coach aqui. No entanto, é valioso que você também trate as dores, os desafios daqui, para que o coach tenha sucesso e consiga fazer com que você tenha a performance que você tanto quer, que você tanto deseja. Tá bom? Fechado até aqui? Tranquilinho? Perguntas? Então, primeiro passo, trabalhar a personalidade. Trabalhar a personalidade. Tá? Trabalhar a personalidade. Miguel, me dá uma dica aí, vai, de como é que eu trabalho a personalidade? Escolha alguém para imitar. Tem alguém para imitar, não precisa ser alguém perto, alguém que você estudou a vida, alguém que você conhece da vida, alguém que você percebe naquela pessoa uma certa grandeza, que você sente de alguma forma que ela já está no nível de maturidade mais elevado. O que é que você faz? Imita aquela pessoa. Imita aquela pessoa. Fechado? Primeiro ponto para amadurecer, gerenciar as... Qual é o primeiro ponto para amadurecer? Gerenciar as... expectativas. Muito bem, muito bem. Segundo ponto para amadurecer é entender das nossas necessidades. Essa questão da necessidade é um assunto que foi meio que desenvolvido ali pelo Tony Robbins e teve alguns inputs também da Chloe Madans, que é uma terapeuta familiar americana ainda viva, fabulosa, fabulosa. E o que eles observaram? Eles perceberam que quando as pessoas eram, de alguma forma, investigadas, pressionadas, as pessoas respondiam que faziam o que faziam por uma dessas 6 razões, por um desses 6 motivos. Miguel, você tem um relacionamento amoroso? Tenho. Por quê? Por quê? Porque, de alguma forma, a minha resposta ia cair em uma dessas 6 razões. Pô, alemão, você empreende? Empreendo. Por quê? Por quê? Porque, de alguma forma, ia cair nessas 6 razões. Então, o porquê que nós fazemos o que fazemos? Essa é uma das propostas desse assunto, para que ele responda a isso. E quando a gente entende isso, quando a gente entende esse jogo, a gente casa isso com aquele outra peça do quebra-cabeça, que são esses níveis iniciais de amadurecimento que a gente apresentou aqui. A gente lidera com mais força, a gente performa com mais força, a gente avança com mais força, a gente produz com mais força. Quantos estão curiosos para saber o que vem? Eu! Quantos estão curiosos? Eu! Muito bem. Deixa eu fazer uma coisa com vocês, para que vocês aprendam de fato todo esse processo. Como que eu aprendo o que eu aprendo? Quem me diz? Como que eu aprendo o que eu aprendo? Estudando, o que mais? Aplicando, o que mais? Ensinando, né? Depois procurem um negócio chamado Pirâmide de William Glasser, e ele detalha isso lá com mais carinho, tá? Mas, independente do que eu estiver falando, eu aprendo estudando. Mas por que a maioria das pessoas, quando estão estudando, não aprendem o que gostariam de aprender? Já pararam para pensar sobre isso? Abri um livro aqui para estudar um assunto. E aí, por que eu não aprendi tanto quanto eu gostaria de aprender nesse livro aqui?
Uma das razões, não é a única naturalmente, mas uma das razões é o estado emocional que eu estou associado àquilo. Se eu estou no estado emocional de eu tenho que ler, puxa, eu tenho que estudar, puxa, vocês acham que eu vou aprender muito ou pouco? Nada, zero. No entanto, se eu estou no estado emocional de excitação, de empolgação, de animação, se eu estou no estado emocional de uau, que bom que esse livro veio parar na minha mão, já vai, cara? Rapaz, deixa o crachá aí. Se eu estou no estado emocional de animação, de empolgação, de entusiasmo, de vibração, uau, curiosíssimo para ler isso, curiosíssimo para aprender sobre isso, é um livro que um amigo importante meu me indicou, uma pessoa que eu respeito me indicou, isso vai transformar aqui, eu vou aprender aquilo. Você acha que eu aprendo mais ou menos? Mais. Pergunta, eu consigo de alguma forma modular esse meu estado emocional? Sim. Como que eu modulo esse meu estado emocional? A gestão da expectativa, mas eu quero uma coisa ainda mais prática, ainda mais rápido, ainda mais acessível, ainda mais disponível para mim. Quem me disse? Química? O que é a química? E como é que eu me coloco em um determinado estado? 3 pontos a gente precisa. Eu estou desenhando o que aqui? Vocês estão bem de imaginação, hein? Qual é a cor do triângulo? Transparente é cor? Tá bom. Branco, qual a cor mais? Vermelho, azul, o que mais? O que você botou no café dessa galera, cara? Tá bom, tá aqui o nosso triângulo, amarelo, branco, transparente. E aqui desse lado eu estou colocando uma palavra. Que palavra é essa? Vocês ainda não sabem. Foco. Que palavra é essa? Que palavra é essa? Foco. Perfeito. O primeiro ponto para eu mudar o meu estado emocional é aonde eu estou focando. Eu estou focando no que me alegra ou no que me entristece? Eu estou focando no que eu gosto ou no que eu não gosto? Eu estou focando no problema ou na solução? Eu estou focando no passado, no futuro ou no presente? No que eu estou focando? Eu estou focando isso aqui para líder, abra os ouvidos para ouvir. No que eu tenho ou no que falta? Você quer ferrar a produtividade sua e do seu time? É focar no que falta. Falta você desenvolver tua habilidade, falta você conquistar tal coisa, falta você... Mas, Miguel, eu não tenho que conquistar tudo isso? Tem. Só que você vai conquistar isso focando naquilo que você já tem disponível para você. E à medida que você vai avançando, vai usando o que já tem disponível, você vai ampliando esse seu leque, vai ampliando esse seu repertório. Foco. Aquela história clássica, tudo que eu foco, expande. Tudo que eu foco, expande. O Milton Erickson é um terapeuta que eu amo, é um cara fabuloso, já falecido, mas deixou muitos livros escritos, muitos discípulos deles. Esses nomes todos que eu citei, quase todos são discípulos diretos do Milton Erickson, né? A Coy Adams, o David Gordon, o Jeffrey Zeig, o próprio Tony Robbins não foi discípulo direto dele, mas aprendeu muito com discípulos diretos dele também, John Grinder, enfim, essa rapaziada aí é quase toda discípulo direto do Milton. E ele conta uma história muito interessante. Ele conta uma história que o filho dele cortou o dedo e entrou chorando em casa com o dedo cortado. Na hora que ele viu o dedo cortado, o menino desesperado, ele colocou o dedo do menino na pia e falou: vamos ver se o seu sangue é mais vermelho do que o do seu irmão. O sangue do seu irmão é muito vermelho. Vamos ver se o seu é mais vermelho do que o dele. Imediatamente o menino parou de chorar e ficou vendo o sangue pingar para ver se era mais vermelho do que o irmão. Uau! Uau! Parece muito simples, mas é de uma profundidade absurda. Onde o foco estava, a emoção estava. Cadê a dor? Sumiu. Cadê a angústia? Sumiu. E o que nasceu agora? Espírito de desafio, de disputa, de competição. E toda a dor fez o quê? Dissipou. Por isso que esse primeiro ponto, que é fundamental. Segundo ponto, linguagem. O que está escrito aqui? Linguagem. São as palavras que eu uso para descrever o que acontece comigo. Jordan Peterson, ele fala muito sobre isso, e a gente percebe como isso é um fato na nossa vida. Se eu digo para vocês assim, eu estou indisposto, é uma coisa? Se eu digo para vocês, eu estou muito cansado, é outra coisa? Se eu digo, eu estou exausto, se eu digo, eu estou destruído,
Você percebe que eu posso estar passando pela mesma experiência e só usando uma palavra diferente para descrever aquela experiência? E que essa palavra traz uma carga emocional, vai fazer com que eu aja de uma determinada forma ou não. Vocês concordam com isso? Quer ver o impacto emocional que as palavras têm? Se eu falo quadro, qual é o impacto emocional que isso tem para vocês? Nenhum. Não cheira e nem fede, como a gente fala lá na Bahia, né? Não cheira nem fede, é neutro. Claro, é neutro. Se eu falo a palavra amigo, já tem um impacto emocional maior para vocês? Se eu falo a palavra família, já tem mais emoção essa palavra? Se eu falo a palavra pai, mãe, já tem um impacto maior essa palavra? E se eu falo a palavra Deus, já tem um impacto maior essa palavra? Como eu estou descrevendo a minha realidade? Quais são as metáforas que eu estou usando? Isso é linguagem. E aqui na base eu tenho outra palavra. Mas antes de dizer essa palavra aqui, qual é a palavra que está aqui? Qual é a que está aqui? E a que está aqui embaixo é a fisiologia. Qual é a palavra que está aqui embaixo? E o que é essa fisiologia? É como eu coloco o meu corpo. É como eu me mexo, é como eu me posiciono, é como eu entono uma palavra, é como eu entono o som do que eu estou expressando. São minhas expressões faciais. A energia, ela não vem da comida. Quantos aqui já comeram muito e depois de ter comido um monte já se sentiram mais fracos do que antes? Todos nós. Quantos aqui já dormiram muito e depois de ter dormido muito simplesmente se sentiram mais fracos do que antes? Todos nós. Grande parte da nossa energia vem da nossa movimentação. Vem de como nós colocamos o nosso corpo. Vem de como nós nos posicionamos. Se eu entro aqui... E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel. Obrigado, Alemão, pelo convite. Eu estou animado para hoje, viu, pessoal? Estou com muita energia. Estou querendo fazer uma coisa assim bem impactante para vocês. Vocês vão ver como vai ser legal. E aí? Meu discurso está congruente com o meu não verbal? Só que vocês percebem que não importa o que eu fale, o que eu expresso com o meu corpo é muito mais forte, é muito mais intenso, tem muito mais poder, dá muito mais liga. E o que é que acontece? A maneira como eu mexo o meu corpo, como eu movimento o meu corpo vai impactar o meu estado emocional. E eu posso entrar num estado de curiosidade, de alegria, de animação para estudar algo e aprender mais. Quantos aqui querem experimentar isso? Ótimo. Muito bem. Quem aqui já jogou vôlei? Ou já viu um jogo de vôlei, pelo menos? Eu gosto muito de jogo de vôlei porque o jogo de vôlei é um jogo que tem mais pontos do que o futebol, né? Futebol, você grita gol, sei lá, 2, 3, 4 vezes no jogo. Às vezes, quando a gente toma uma surra da Alemanha, 8 vezes que tem um gol, mas a gente só gritou um. Mas, enfim. Mas no vôlei, não. A dinâmica é muito maior. É muito mais intensa. E quando eles fazem um ponto, eles fazem o quê? Eles celebram ou eles... Foi só um ponto. Mesmo que seja um ponto comum dentro do set. É verdade ou não é? E como é que eles celebram um ponto comum? Mostre para mim como é que eles fazem. Cri. Como é que eles fazem? Eles fazem, Perfeito, não, mas mostrem para mim, não falem como é. Mostrem para mim, como é que eles fazem? E aí, sentado mesmo na cadeira de vocês por enquanto. Boa. Se eles tiverem ganhado um set, como é que eles fazem para comemorar? Se eles tiverem ganhado a partida, se eles tiverem ganhado a Olimpíada, vamos fazer o seguinte? Eu vou contar até 3. A vida não tem espaço para ensaio. Vou contar até 3. E no 3, eu quero ver todo mundo comemorando o último ponto que o seu time fez no final da Olimpíada. E, ó. Vale? Vale? Você vai para a Olimpíada assim? Vale? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu quero só que vocês façam assim, ó. Sabe aquele negocinho que o Pelé fazia? Levantando da cadeira? Agora, cinema mudo, sem falar nada. Vocês vão levantar e vão fazer assim, ó.
1, 2, 3 e... Você vê que é legal, mas falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa, dá vontade de dar o grito, né? Sentado aí, estátua, paradinho. Vocês vão só dar o grito que vocês não deram quando vocês deram um soquinho pro ar. 1, 2, 3. Sentado, parado, estátua. 1, 2, 3 e... Sentem a vibração? Sentem a energia? Agora vocês fazem isso baixinho assim, ó. 1, 2, 3 e baixinho. É? Agora vocês vão fazer 1, 2, 3 e vai fazer assim. Brocochô. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Pegaram? A gente tem 3 coisas. Primeiro, o tamanho do movimento. Segundo, o volume do meu som. E o terceiro, o tempo do meu som. Quer ver uma coisa? No 3, vocês vão fazer estátua ainda aí e vão falar, vão gritar o mais alto que vocês puderem, mas quando eu fechar a mão, vocês param. Fechado? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Percebe? Sim, é meio que uma ejaculação precoce, né? Achei que ia ficar bom. Acabou. Então, a gente precisa de tempo. Tempo. Não quero ver ninguém aqui rapidinho. Quero ver vocês performando com um negócio bacana. É ou não é, irmão? Tem produto para isso? Então... Aí é o quê? Palmito africano, misericórdia. Imagina o porteiro lá do prédio ligando para mim, Miguel, chegou o palmito africano para você aqui. Então, no 3, vocês já sabem o que fazer, celebração do time de vôlei, último ponto, nas Olimpíadas, se vocês estão jogando e tem um Brasil inteiro torcendo por vocês. Quem está preparado? Quem aqui vai improvisar? Quem aqui vai fazer mais ou menos? Quem vai entregar tudo que tem nesse negócio agora? Quem vai entregar tudo que tem nesse negócio agora? Eu quero receber uma queixa, quero ver a polícia na porta aqui daqui a pouco para perguntar o que é está acontecendo. Fechado? Vocês são um time de vôlei e no 3, quebra tudo. 1, 2, 3 e... Sentem. Uma coisa que vocês falaram foi, vocês mesmos que me disseram, grita, celebra, faz peixinho e abraça o colega para comemorar junto. Foi assim ou não foi? Então vamos fazer de uma forma decente agora? Aqui tem espaço para o peixinho, para quem quiser. Mas o peixinho é facultativo, tá? Vamos gritar e eu quero que você abrace 5 pessoas e diga, estou cheio de curiosidade para saber dessas tais necessidades humanas. Você vai gritar, vai celebrar e abraçar 5 pessoas. Eu estou cheio de curiosidade para as necessidades. 1, quem está preparado, diga eu. Quem está preparado, diga eu. 1, 2. Foi ponto do outro time. Vamos desempatar. 1, 2, 3 e... Abrace 5 pessoas, 5 pessoas. Muito bom. Uau. Agora sentem, olhem para quem está do seu lado e digam, uau, agora eu sinto energia. Agora eu sinto energia. Uau. Quem pode ficar aqui agora até 1 da manhã? Brincadeira, só mais meia hora a gente tem. O que acontece? Agora que outra coisa importante que um líder precisa dominar é o estado emocional. Como é que é vocês chegarem todo dia na empresa, no negócio de vocês, para fazer uma reunião no Zoom com o estado emocional que vocês estão agora ou com o estado emocional que vocês estavam antes? Sentem a diferença? Sentem como você conecta? Por que a gente almoça muito? Por que a gente janta muito para fazer negócio? Porque é uma forma que eu tenho de me conectar à energia da outra pessoa, o estado emocional que a outra pessoa tem. Um estado emocional baixo talvez seja sinônimo de falta de confiança, de falta de crença no projeto que está sendo apresentado para mim. Um estado emocional, uau, de excitação, de animação, de empoderamento. Uau, ele vê o projeto dele grande. Então, eu acho que eu também consigo enxergar o projeto dele como um projeto grande. Quantos entendem isso? Fabuloso. Diga aí, Miguel, manda essa história dessas necessidades que eu não aguento mais de curiosidade. Falem, minha gente. Miguel, manda aí essa história dessas... De novo, senão eu não vou fazer. Senão eu não vou fazer. No 3, 1, 2, 3 e...
lá. O nome do nosso assunto aqui são 6 necessidades. Que bendita história é essa? Como eu estava falando para vocês, é um assunto que se propõe a explicar o porquê que nós fazemos o que fazemos, ou pelo menos um ângulo sobre o que nós fazemos, sobre o porquê do que fazemos o que fazemos. Claro que a ideia desse assunto aqui não é esgotar o porquê do que fazemos o que fazemos, mas ele apresenta um ângulo, ele apresenta uma visão que é muito interessante sobre isso. E vale a pena todos nós, como líderes, aprendermos isso para aumentarmos a nossa performance, e vale a pena, como líderes, ensinarmos isso, aplicarmos isso com o nosso time para ver a performance deles aumentar. É um assunto que largamente eu aplico nos meus atendimentos, um assunto que largamente eu aplico nas mentorias, nos aconselhamentos que a gente faz em empresas. E esse assunto é mágico. Ele começa com o primeiro par de necessidade. O primeiro par de necessidade é a... Qual o nome? Certeza. Qual o nome? Variedade. Caraca, vocês estão bons de identificar essa letra garranchada. Meu pai do céu. Certeza. Certeza é a primeira necessidade que é colocada na mesa. O que é a necessidade de certeza? Certeza, conforto, segurança, estabilidade. São todos sinônimos. É quando a gente quer ter certeza sobre algo. É quando a gente quer se sentir seguro com relação a algo. Todos nós temos essa e todas as outras necessidades que a gente vai descrever ainda. No entanto, nós temos essas necessidades em ordens diferentes. Pode ser que uma pessoa tenha mais certeza, pode ser que outra pessoa tenha mais variedade, em primeiro lugar, e em intensidades diferentes, em intensidades distintas. Então, certeza, segurança, estabilidade, confiança. O que é que um funcionário público busca? Em grande parte, estabilidade. Ele quer ter uma certeza com relação ao salário, ele quer ter certeza em relação ao ganho mensal que ele vai ter. Você percebe isso? Um relacionamento amoroso, né? Tradicional, como deve ser, bonitinho, todo conforme, existe ali uma base de certeza. Certeza de fidelidade, certeza de longevidade, certeza de companheirismo, certeza de um ombro amigo para apoiar um ao outro. E no momento que, para um lado, essa certeza está comprometida, eu estou abrindo margem para quê? Para ciúme, para briga, para inseguranças. É assim ou não? Então, note como um bom relacionamento ele funciona quando a base de certezas está cumprida, está sendo atendida, está sendo colocada no game. Tranquilo até aqui? Pegaram com a essência da certeza? Então, certeza é o que eu busco para sentir seguro, confortável, tá bom? Estável. Essa é a certeza. No entanto, se a gente viver um mundo só de certeza, o que acontece com a gente? Logo, logo a gente vai estar num tédio miserável. Ah, meu Deus do céu, uma vida só com certeza é um problema. Tem umas pesquisas que eu acho muito interessantes, né? Tipo assim, 60%, 70% dos brasileiros dizem que gostariam de ser aprovados em um concurso público. Mas, tipo, 70%, 80% dos concursados se declaram insatisfeitos no trabalho. Por quê? Do lado de fora é quem não está vivendo a certeza e desejaria ter, e do lado de dentro é quem está hiper imerso numa certeza e se sente entediado. E se sente entediado. Por isso, Deus trouxe para a gente uma outra necessidade, que é a necessidade de variedade. Minha esposa, ela ama variedade. Ama, ela é a mulher da variedade. Eu tenho um amigo meu, esse mesmo amigo que eu falei que é piloto, o pai dele está sempre aqui. E ele mora em Campinas. Sempre que o pai dele está aqui, a gente vai em Olambra. Em Olambras, a gente come uma comida alemã no mesmo restaurante. O mesmo joelho de porco lá. Toda vez que o pai dele vem, a gente come lá. Chegou na segunda ou terceira vez, minha mulher falou, desculpa, mas eu não quero mais ir lá. O pai do meu amigo estava querendo o quê? Certeza. Minha mulher, se ela for no restaurante hoje, gostar do restaurante, gostar do prato, foi o mais perfeito da vida, sabe quando ela quer voltar naquele restaurante de novo? Nunca mais. Porque ela olha assim e fala, tem tanto restaurante para a gente conhecer, por mais que a gente tenha gostado desse, por que eu vou nesse de novo? Eu quero variedade, eu quero aventura, eu quero experimentar o novo. Eu quero experimentar o novo. Da mesma forma que a certeza
Se ela está muito alta, traz tédio para a gente. A variedade, se ela está muito alta, pode trazer o que para a gente? Algum estresse. Tá? Pode trazer algum estresse. Tranquilo esse primeiro par? Tranquilinho? Pergunta sobre esse primeiro par? Não? Então, ótimo. Vamos avançar. Segundo par, que é um par muito bonito, que eu pessoalmente gosto muito. Conexão e significância. O que é conexão? Conexão é a necessidade que eu tenho de me sentir pertencente, de eu me sentir próximo. Muitas marcas usam muito isso aqui. Por exemplo, a Apple usa muito isso aqui? Demais, demais. A Disney usa muito isso aqui? Demais. Então, eu estou dentro de um clube, eu estou com pessoas, eu estou próximo. Vamos, alemão, sair para tomar um café? Às vezes não quero nada, eu quero só me sentir conectado a ele. Às vezes um liderado meu não se sente conectado e pode ser que essa seja uma necessidade alta que ele tenha e eu, como líder, de alguma forma, não a alimente e ele se sinta distante de mim. Ele nunca vai ser o meu fã enlouquecido. E conexão é o quê? Eu ficar saindo com ele, frequentando a casa dele, ele frequentando a minha? Conexão é chegar para ele, saber o nome da mulher dele, saber o nome do filho dele, perguntar como ele está, perguntar como está todo mundo. Se eu tenho um intervalinho, estou tomando um cafezinho aqui, ele chegou junto, naqueles 2 minutos de cafezinho eu bato um papo com ele. Eu não me mostro impaciente em estar com ele. Eu ouço ele. Eu criei o quê? Conexão. Conexão. O nome completo dessa necessidade é conexão/amor. É a necessidade que eu tenho de estar perto, compartilhando, me sentindo pertencente, me sentindo junto da outra pessoa. Tá bom? Em oposição, essas aqui elas são paradoxais entre si, tá? Em oposição à conexão, eu tenho essa outra aqui, que é a significância. E essa talvez seja uma das necessidades mais enigmáticas de todas. Seja uma das necessidades mais complicadas de se dominar de todas. Seja uma das necessidades mais loucas de todas. Porque essa significância, ela pode ir para 2 caminhos. Ela pode ir para o alimento do meu ego, ou ela pode ir para o alimento da minha autoestima. É como se ela fosse um sal na comida. Se eu coloco pouco, a comida fica insossa. Mas se eu coloco muito, a comida fica salgada. E ninguém consegue comer. Chega uma pessoa aqui, arrogante, boçal, prepotente, cheia de si, querendo todos os holofotes para si, querendo trazer toda a atenção para si, vocês vão conectar com essa pessoa? Vocês vão olhar para essa pessoa e vão chamá-las, mesmo que internamente, de quê? Boçal, arrogante, prepotente, soberba. É ou não é? Se chega uma pessoa bem temperada, ou melhor, se chega uma pessoa com pouco sal, chega uma pessoa aqui super humildezinha, sabe? Aquele arquétipo do prestativo. Pessoal, tudo bem? Eu tenho um assuntinho aqui para passar para vocês, é bem simples, vai ser fácil de entender, sabe? Eu quero compartilhar aqui o meu melhor para vocês, vai ser muito, muito legal, tá bom? Eu quero que vocês saiam daqui muito bem, cheio de aprendizado, cheio de tudo, tá bom? Vamos nessa? Você vai olhar e dizer assim, putz, grila, trouxeram a professora do pré-escolar para cá. É ou não é? Você não vai se conectar nessa pessoa. É preciso ter um poder colocado ali no processo, mas esse poder precisa estar temperado. Temperado. E o que é a significância? A significância é quando eu quero ser visto, me sentir diferente, me sentir especial, me sentir de alguma forma grande, aplaudido, reconhecido. Isso aqui é a significância. É o reconhecimento. E onde é que está o jogo dela? É muito bom quando eu recebo significância. No entanto, pode ser perigoso quando eu busco significância. Porque eu corrompo totalmente aquela história que a gente estava vendo lá da gestão das expectativas, porque a significância, o receber esse reconhecimento é algo que eu controlo ou não? Não controlo. E o meu foco, se ele estiver em coisas que eu não controlo, eu controlo se vai chover ou não? Não. Eu controlo quantas pessoas vão estar aqui nesse auditório hoje? Não, não controlo. Não pode ser minha expectativa.
Não pode ser minha expectativa. Podia ter uma, podia ter 1000, a entrega ser a mesma. Não controlo, não está no meu domínio. Então, eu preciso gerenciar isso de uma forma tal para que eu salgue na quantidade certa. A mais, eu perco a mão. Viro um vaidoso, um arrogante, um prepotente. A menos, um ursinho apático para as pessoas. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos lá ver o último par das nossas necessidades, que é contribuição e crescimento. Esse último par a gente chama das necessidades superiores, porque todo mundo no mundo tem essas 4. Porém, nem todo mundo no mundo tem essas últimas 2. Aqui nessa sala eu aposto que todo mundo tem, tá? Eu aposto que todo mundo tem. Quem não tem normalmente são pessoas que vivem ali em situação de extrema pobreza, de dificuldade, de uma ignorância muito grande, mas todo mundo aqui, eu aposto, fácil, que tem essas 2 necessidades no seu coração. Tá? E são necessidades muito fáceis da gente entender. Porque contribuir é quando eu dou algo para alguém além de mim, além do meu círculo próximo. Alguém que não necessariamente vai poder retribuir para mim. Eu posso contribuir com uma palavra, eu posso contribuir com um gesto, eu posso contribuir com a doação. Enfim, existem milhões de formas de contribuir. E crescimento é quando eu busco, claro, estar melhor amanhã do que eu estou hoje. Ser uma pessoa com a minha personalidade mais moldada, mais forte, mais encaixada do que eu estou hoje. No meu processo de terapia, qual é uma das coisas que eu mais busco? Moldar minha personalidade. 90% do meu approach, 90% do meu resultado com os meus clientes é o quê? A minha personalidade. A minha personalidade. De vez em quando aparece um cliente com uma personalidade um pouco mais moldada do que eu. Hoje está muito mais raro de acontecer, mas já aconteceu muito. E às vezes eu que recebo a terapia. E o que eu precisei fazer? Acelerar meu processo de construção da minha personalidade. Porque eu estou recebendo, não para receber terapia, mas me pagam para que eu faça terapia. E por que o resultado é rápido, Miguel? É porque você tem um monte de ferramenta aí, porque você teve curso com esse pessoal todo? Também. Mas o resultado é rápido, entre outras razões, porque as pessoas chegam lá e encontram uma personalidade estável. Alguém aqui já ouviu falar da questão da transferência que o pessoal do Freud, o pessoal da psicanálise fala? Alguém já ouviu falar da transferência? Né? O pessoal fala muito de transferência relacionada à questão sexual. Né? É quando existe uma atração sexual do paciente pelo terapeuta e a contra-transferência seria quando existe uma atração sexual do terapeuta para o paciente. No entanto, existe uma outra forma de ver a transferência que eu acho muito mais interessante. E ela acontece quando a personalidade está de fato formada. Que é quando o paciente enxerga no terapeuta o espaço vazio que existia na vida dele. O personagem, a pessoa, a representação, o exemplo do espaço vazio que existia na vida dele. Por isso que ser um bom terapeuta pede uma vida espiritual assídua. Por isso que ser um bom terapeuta pede que você cuide do seu balanço dessas necessidades. Por isso, ser um bom terapeuta pede que você cuide do seu estado emocional. Porque quando a sua personalidade está bem estabelecida e o outro vê facilmente, o que é que faz? Opa! Eu conecto nessa personalidade. Essa personalidade preenche, de alguma forma, a lacuna que existia ali na minha vida. É isso que uma boa terapia faz. É isso que um bom mentor faz. Tá bom? Até aqui? Quero fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês escrevam no caderninho de vocês aí a resposta dessas perguntas. Quais perguntas que eu quero fazer para vocês? Primeira, quais são as 2 necessidades dessas 6 que são mais fortes, mais presentes na sua vida hoje? Não é a necessidade que você mais gostou, não é a necessidade que você mais apreciou, não é a necessidade que você vê como mais útil para você. Qual é a necessidade que está mais presente na sua vida hoje? Quais são as 2 mais presentes? As 2 mais presentes. Tranquilo até aqui? Segunda pergunta. Se não conseguir escrever, a gente vai discutir ela junto aqui. Quais
os impactos dessas necessidades nessa ordem. Então, Miguel, minha necessidade, primeiro, eu percebo que é certeza, e a segunda, conexão. Quais os impactos? Por conta dessas necessidades nessa ordem, que tipo de comportamento, que tipo de atitude você tem tomado? O que você tem feito ou o que você tem deixado de fazer? Tranquilo? Tranquilo? Bem rapidinho, só os tópicos. E, por fim, quais são as duas que quero ter no topo? Ó, Miguel, a minha era certeza e conexão. Agora eu estou olhando aqui e talvez seja a contribuição e variedade seja mais útil para mim agora. Para o que eu quero, para o que eu vou conquistar. Entenderam? Fechado? Tem como botar uma musiquinha aí? E 2 minutinhos? Vamos fazer aqui mais 10 minutos no máximo. A gente fecha, mas eu preciso que vocês façam esse exercício aí. Vamos mandar bronca, 2 minutinhos, escreve, porque quando a gente escreve, a gente organiza melhor o que a gente está pensando. Quando a gente escreve, a gente ajusta, a gente processa melhor o que a gente está pensando. Manda bronca, vai lá. Dois minutos. Um minuto e meio. Quantos já concluíram? Levantem as mãos, por favor. Quantos já concluíram? Beleza, mais 30 segundos para a gente fechar. 30 segundos. Muito bem, quem já concluiu, diga eu. Maravilha, segura o som, meu DJ. Quem já concluiu de novo, diga eu. Aê, sensacional. Pergunta que eu quero fazer para vocês. Trouxe algum insight o que vocês escreveram aí? Deixa eu ver quem é líder de fato aqui. Quem quer compartilhar com a gente o que você escreveu no papel? Vamos lá, vamos ver. Pronto. Salve de palmas para Kaique.
Manda a bronca para nós, Kaique. Quer um microfone? Deixa eu trazer um microfone para você. Desliguei. Show. Hoje os mais presentes são necessidade e crescimento. São? Necessidade e crescimento. Qual a necessidade? Qual das necessidades? Qual das outras 6? Necessidade não, é Certeza? certeza, perdão, é isso. Tá, aqui tá presente a certeza certeza e crescimento. Ó, quando a gente olha para uma pessoa e a pessoa traz para a gente as suas combinações de valores, é como se ela estivesse me entregando não um raio-x, mas uma tomografia computadorizada dela de cima a baixo. O que uma pessoa que chega para mim e diz assim, que está buscando crescimento e certeza, está vivendo na vida? Quem me disse? Hein? Cara, isso é uma tomografia para mim, assim, ó. O que é que me diz? Caraca, é uma pessoa que está imersa em buscar aprender conteúdo, fazer acontecer de estudar, e pega um aconselhamento daqui, pega um aconselhamento dali. No entanto, está buscando certeza para começar a agir, está buscando certeza para dar um passo de ousadia maior. Está crescendo? Talvez esteja, mas esteja crescendo assim, ó. E qual o problema disso? Dentro do coração da pessoa vai gerando ali muita frustração. Eu já sei um bocado, já sei um monte, mas e aí? Eu não estou colocando em prática, a certeza não me deixa. Eu quero aprender mais aquele passo, mais aquela estratégia, mais aquele fundamento. Para quê? Para ter certeza que eu vou ter o resultado que eu estou buscando, para ter certeza que ter o crescimento que eu tanto quero. E aí o que acontece? Aprende, e pouca prática. É tudo legal. Aqui, ó, qual o impacto? Eu coloquei estresse. Estresse e paralisia. Estresse e paralisia. Vocês percebem isso? É uma das primeiras coisas que eu faço nos atendimentos, ajudar as pessoas a mudarem, a ajustarem o seu pacote de necessidade. Porque só sabendo das 2 primeiras necessidades da pessoa, eu tenho o raio-x dela. Nem mãe de Ná vai falar mais sobre ela do que eu. Eu sei tudo, eu sei o futuro provável quase certo. Qual o futuro provável de uma pessoa que se trava nisso aqui? É uma pessoa que vai ter um emprego ok, uma pessoa que vai ser queridinha no emprego, no entanto, sempre vai ficar sonhando, desejando, babando um cargo, uma função, uma remuneração maior. Porque o crescimento está pulsando ali atrás. Ó. Aí de 2, 1. Ou ela vai minguar o crescimento e se conformar com a certeza, ou a certeza vai ficar se latejando lá atrás, ela vai se sentindo frustrada, ansiosa, tensa, entristecida. Isso. É isso, meu irmão? É isso. E os últimos 2, que eu queria no topo, seria crescimento e contribuição. Crescimento e contribuição. Perfeito. Posso dar uma sugestão para você? Claro, pelo amor de Deus. Crescimento e contribuição, as 2 juntas, são necessidades, como é que eu posso dizer, muito difíceis de lidar com elas. Ela pede um nível de amadurecimento para a gente maior. Quando a gente olha lá para a fase do afeto, lembra da fase do afeto? Lembra? Lá? Afeto é o quê? É o pré-adolescente? Qual a necessidade você acha que o pré-adolescente está tendo aqui? Quais são as 2, o jogo de necessidade que o pré-adolescente tem? Hã? Quem me fala? Quais são as 2 necessidades que estão no topo do pré-adolescente, de quem está naquela fase do afeto? Crescimento. Exatamente. Significância e certeza, ou certeza e significância. Quando é significância e certeza, talvez seja ainda pior. O que é significância ali do pré-adolescente? Ele quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser reconhecido, no entanto, sem fazer nada. Porque é uma fase natural do nosso desenvolvimento. A gente precisa dessa estabilidade emocional. Ele quer ter certeza de que tem alguém ali para defendê-lo, para prover, quer ter certeza de que existe um ambiente, uma atmosfera que vai suportar ele, que vai dar o aconchego para ele. Tá? Então, se eu estou hoje com uma combinação dessa, existe um indício muito grande que eu possa estar na fase do afeto. E o que é que vai acontecer? Eu vou fazer coisas pequenas, sempre aquém da minha possibilidade, sempre aquém daquilo que eu posso fazer, e vou estar constantemente me frustrando. Por quê? Porque eu não estou tendo a significância que eu gostaria de ter.
o aplauso, o reconhecimento que eu gostaria de ter. Está fazendo sentido para vocês? Muito bom. Kaique, manda mais. Não, é. Então, já que ser contribuição e crescimento, pode ser que você abrace ela. São duas necessidades muito nobres. No entanto, são duas necessidades muito pesadas. Quase sempre a gente precisa passar primeiro por outras fases. A fase do desafio. O desafio tem significância? Tem. Mas veja que não é mais uma significância do me aplauda. É eu vou buscar a confiança, eu vou buscar fazer. E tem variedade? Muita variedade. Muita variedade. Sugestão que eu dou para vocês, antes de pensar em abraçar essas duas, como sendo as suas duas principais, pense em combinações dessas quatro. Como ponte? Como ponte. Ou combinações das 6, no entanto, sem ter as duas no topo. No entanto, sem ter as duas no topo. É um salto muito grande na minha percepção, sabe? A literatura não fala disso, mas a minha experiência mostra que é um salto muito ousado. Ótimo, me fala. Vamos lá aprender. São as suas duas primeiras? Espera aí, uma salva de palmas para Kaique. Obrigado, Kaique, pela sua contribuição. Você percebeu que com esse raio-x agora fica fácil de eu fazer intervenção com o Kaique? Eu já sei o que eu preciso fazer com ele. Eu já sei o que eu preciso fazer com ele. É fácil. É fácil. Pô, ajustar ali o que precisa. Poucos contos, poucas sessões. Como essas 6 notas, né? A música temos 7. A música temos 7, aqui temos 6. Como a gente pode tocar grandes sinfonias com essas 6 notas? Meu querido, seu nome? Juliano. Palmas para Juliano, por favor. Manda para nós, Juliano. A minha primeira foi conexão com crescimento. Conexão com crescimento, tá bom? Quais os impactos, quais as consequências dessas duas necessidades? Conexão com crescimento juntas para você. Eu vejo muita necessidade de conectar para se espelhar, para basear num crescimento. Tipo, é um norte do meu crescimento é a conexão com alguém que eu preciso me espelhar. Perfeito. Olhando assim, parece ter alguma coisa grave ou que a gente precisa de cuidado com essa combinação de necessidades que o Juliano trouxe? O que pode acontecer é o seguinte: essas 4 primeiras necessidades aqui, elas têm o que a gente chama de via de abastecimento. O que é essa via de abastecimento? Eu posso acessar uma necessidade, veja, acessar a necessidade não é o que eu faço, mas é a intenção. Por exemplo, fazer uma poupança. Eu posso ter poupança para ter certeza? Posso. Eu posso ter poupança para ter variedade? Posso, estou juntando dinheiro para viajar no final do ano. Eu posso ter poupança para ter conexão? Posso. Eu estou juntando dinheiro para fazer uma festa e estar com todos os meus amigos perto de mim. Eu posso estar juntando dinheiro para ter significância? Posso. Para botar a roupa mais cara, o carro mais caro, só para as pessoas olharem para mim. Não tem nenhum problema comprar o carro, a roupa, o relógio mais caro, desde que eu goste. Se é meramente exibição, eu vou para o lado da significância ruim. Tá? Então, veja, todos têm 2 caminhos. Não é o que eu faço, é a intenção do que eu faço. E eu posso guardar 15, 20, 30% do que eu ganho para ter certeza? Posso. Eu posso guardar 90% do que eu ganho para ter certeza e não ter vida nenhuma hoje? Posso. Posso. Mas você percebe que os pesos, os impactos são diferentes? Uma é uma via positiva e outra é uma via que parece duvidosa. Parece que não vai ser tão saudável assim para a pessoa. O que vai dizer para mim se essa sua combinação, conexão e crescimento, é uma conexão realmente saudável, é uma análise do caminho que você está tendo para abastecer essa sua conexão. Eu acho que não, porque acaba causando muita pressão, né? Ou se o que você está chamando de conexão não é uma significância. Você quer estar perto das pessoas para se sentir visto, para se sentir destacado, para se sentir, de alguma forma, aplaudido pelas pessoas que estão ali. É importante a gente fazer essa análise, porque são muito próximas. São muito próximas. É o porquê que eu estou com aquelas pessoas. Para desfrutar meramente da presença delas ou para ser reconhecido por elas? Para ser visto, para ser aplaudido por elas. Tá?
que você acha? Inclusive, a minha segunda era crescimento com significância mesmo. Uhum. Uhum. Sentido que você está falando. Você entendeu o que eu estou falando, entendeu? Você entendeu mais do que todo mundo aqui o que eu estou falando. E você viu que isso aí faz mais sentido para você, significância e crescimento hoje. Posso dar uma sugestão para você? Pode sim. Enquanto você estiver presente nessa significância, sabe o que, é que você vai fazer? De 2, 1. Enquanto você está preso nessa significância, ou você vai estar meio que no modo olhem para mim, talvez agradando as pessoas, tentando ser visto, tentando ser reconhecido, ou você vai estar no modo deixa eu esperar para fazer uma coisa tão extraordinária que todo mundo vai ver, vai aplaudir, vai ver meu real potencial. Aí sabe quando é que vai acontecer alguma coisa realmente significante na sua vida? Você troca a significância pelo quê? Tem nem noção. De verdade. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu me vejo realizado, assim. Não no estágio que eu quero chegar, mas bem encaminhado. Posso dar uma dica para você? Pode sim. Experimenta colocar variedade. Entendi. Variedade é se aventurar, é se arriscar, é fazer diferente, é se permitir. E às vezes você fica com medo de experimentar a variedade por uma razão muito simples, que a significância ainda está presente. E às vezes a significância inibe a variedade. Fala, putz, se eu errar, e agora? Ferrou. Experimente variedade. Acorde todo dia e diga, como é que eu posso viver um pouco mais de variedade hoje? É um passo importante para você já começar a viver isso. Faz sentido para você? Demais. Muito bom. Lembra o nome? Juliana. Juliana. Só de palmas para o Juliana, por favor. Mais um compartilhamento? Quem fala para mim quais são as 2 necessidades mais presentes hoje? Quem fala para mim? Que líderes são esses, meu Deus do céu? Não acredito nisso. Vamos lá, Klaus, por favor, passa o microfone para o Klaus. Uma salva de palmas para o Klaus. Você já percebe uma coisa como essa questão do como é que eu vou lidar com essa exposição? Como analise se já tem um fundo de certeza e significância no seu coração aí. Lembre, isso aqui é afeto. É um nível de amadurecimento que não vai ajudar a gente a crescer de fato. Talvez a maioria de vocês vejam pessoas ao redor de vocês que crescem até um determinado patamar e ali travam. E trava por quê? Porque o conjunto, a combinação das necessidades que ela tem, não permite que ela vá adiante. Não permite que ela cresça. Meu Miguel, e as crenças? Opa, as crenças ajudam, claro, fazem parte disso, mas as crenças e valores, de uma forma hierárquica, estão abaixo disso aqui. Quais são as crenças de uma pessoa que tem significância e crescimento na frente? Se eu mudo para variedade e crescimento, qual o pacote de crença que ela precisa adotar para, de fato, abraçar essas necessidades? Entendem isso? Entendem isso? Analisem. Comecem se analisando para que essa personalidade de vocês seja, de fato, moldada, seja, de fato, interessante, vocês possam conquistar, viver uma vida intensa e serem um líder de referência para o time de vocês. Tá? Manda. Só me lembra seu nome? Paulo, tá? Total. Lembram da questão que eu falei? Esse é um comentário muito interessante. Paulo, não é isso? Paulo. Quando eu tive contato, uma história pessoal minha, tá? Quando eu tive contato com esse assunto, pela primeira vez, lá na Flórida, em 2013, eu entendi esse assunto errado. Eu entendi que a significância e a certeza eram coisas nefastas que nós precisávamos excluir das nossas vidas. No entanto, eu posso excluir certeza do meu casamento? Não, jamais. Se eu excluo certeza do meu casamento, minha mulher vai ficar insegura, vai ficar amedrontada, vai ficar tensa. Eu não quero isso. Eu estou aqui. Se eu chegar em casa, 3 da manhã, só mandar uma mensagem para ela, amor, vou precisar ficar até 3. Ela vai dizer, ok. Zero preocupação,
Zero preocupação, zero ciúme, zero estresse, zero ansiedade. Zero. Por quê? Ela tem uma base de certeza muito grande. Eu vivo variedade com ela? Vivo. A gente vai em restaurante, em casa a gente vê séries diferentes, a gente viaja, você vê variedade. Eu vivo conexão? Pô, meu sogro e minha sogra estavam aí, juntos, presentes, eu estou presente com ela. A gente está em conexão. Significância, quantos elogios eu faço para ela por dia? Oh, tá linda, tá ficando barriguda, que barriga linda, que cabelo lindo, que rosto lindo. Ah, meu amor, você se arrumou, ah, você vai ser a mulher mais linda da noite e tal. Significância simples assim. Simples assim. Contribuição, confesso que lá a gente vive um pouco menos de contribuição, mas ainda tem, né? Especialmente quando a gente contribui através da igreja que a gente congrega. Então a gente contribui, já contribuiu muito mais, depois da pandemia eu confesso que a gente deu uma... Mas a gente vai voltar já já a contribuir mais, a gente vive isso. Crescimento, nossa, o tempo inteiro lá. Crescimento a gente não para. Então veja, a gente se abastece de tudo. Só que quase sempre tem duas ali que são mais fortes. As duas da minha mulher, conexão e variedade. Simples assim, conexão e variedade. Tá? Então, assim, a autoestima, a autoconfiança, ela de fato vem muito daqui, ó. Vem só daqui, não, mas talvez um dos principais ingredientes sejam aqui. Lembra da história do sal? Se eu salgo demais, arrogância, prepotência. Se eu salgo de menos, apático, ursinho carinhoso. Sabe? Isso aqui, não sei se é para mim. Então, isso aqui tem que ter um equilíbrio. E quando eu ouvi, eu entendi errado e busquei zerar isso aqui de minha vida. Zerar isso aqui de minha vida. Eu faço parte de uma espécie de grupo de estudo e tem muitos coaches da equipe do Tony nesse grupo. Eu estava recebendo a sessão de uma grande amiga minha, né? Que fazia parte da equipe. E aí ela falou assim, Miguel, desculpa, mas eu estou conversando com você aqui há meia hora, mas eu não vi nada relacionado à significância. Eu falei, claro, excluí ela da minha vida. Ela falou, vamos ver uma coisa? Como é que está você agora aí? Ah, estou meio estagnadão. O que você acha? Eu tinha quase que zerado isso aqui. Quase que zerado isso aqui. Só que isso aqui é um jogo muito interessante. Eu sou lá de Santo Amaro, como eu falei para vocês. Cidadezinha do interior da Bahia. E lá nasceu também o Caetano Veloso, a Dona Canô. E tem um livro da irmã de Caetano Veloso, a Mabel Veloso, que é um livro de receitas típicas da cidade. Sabe qual é o nome do livro? O Sal é um Dom. Por que o livro tem esse nome, O Sal é um Dom? Mabel estava no Rio de Janeiro, ligou para a Dona Canô, para a mãe dela, e falou assim, mãe, como é que faz tal receita? Aí a mãe começou a explicar. Tanto disso, tanto daquilo, Dona Canô explicando lá, né? Tanto daquilo outro, deixa ali fervendo por tanto tempo, aí você joga tal ingrediente e pronto, explicou a receita toda. E Mabel anotando a receita. Ao final, Mabel percebeu que não tinha falando a quantidade de sal. Ela falou, mãe, e o sal? Aí Dona Canô falou, minha filha, o sal é um dom. O sal é o dom. A significância talvez não seja essa questão do dom, mas talvez seja uma questão de muita autoobservação, de terapia, de acompanhamento, de coach, com alguém que entenda disso, com alguém que saiba disso, de você se permitir ser mentoreado, ser direcionado, porque se você pesou a mão aqui, ferrou. Se baixou a mão aqui, ferrou. Por exemplo, se eu baixar a mão aqui, para a grande maioria das áreas da minha vida, não é um ferrou tão grande, não. Entende? Não é um ferrou tão grande, não. Mas se eu baixar muito a mão aqui, apático, amedrontado, tudo mais. Boa pergunta, excelente pergunta. Muito obrigado, Juliano. Klaus, manda bronca. Vamos lá. Primeira, eu coloquei conexão e significância. Ótimo. Quais são as implicações que ela tem trazido para a sua vida hoje? Baixa estima. Baixa estima. Por que você enxerga baixa estima nisso aqui? Acho que vem na parte do afeto, né? Lá atrás. Uhum. Puxei mais pro passado, né? Tá. E aí, se você continuar focando no passado, o que é que pode acontecer com você? Acho que quem foca no passado não tem futuro, né? Não vive o presente e não vai pro futuro, né? A gente tem uma escolha. Oi? A gente tem uma escolha. Ou vive no hoje, ou vive no passado. Muitas vezes a gente tem alguma dor, algum ressentimento, porque a gente tem um pacote de necessidade. Muitas vezes a gente já tem essa necessidade de conexão desde sempre.
presente na gente. Por alguma razão, a gente não viveu essa necessidade lá atrás. E a gente tem duas perguntas para fazer diante disso. A primeira é, por que eu não tive essa conexão lá atrás? E talvez a gente nunca chegue numa resposta que seja uma resposta inteligente o suficiente, plausível o suficiente, e viva uma vida meio frustrada, meio abatida, meio insossa. Ou a gente tem uma outra pergunta para fazer. O que é que eu posso fazer para viver muita conexão saudável hoje? Hoje. Como eu posso me conectar hoje? O que é que eu posso entregar de melhor hoje para as outras pessoas? Como eu posso construir ambientes saudáveis hoje? Entende a diferença das duas perguntas? Quando você muda a pergunta, você muda o foco. Você ajusta e começa a focar em algo que você pode controlar. E não em algo que aconteceu e eu não posso controlar. Quando eu era moleque, eu levei uma queda de skate, ralei metade da cara no chão. Não ficou nenhuma cicatriz grave, nada do tipo, mas poderia ter ficado. E se ficasse, eu tivesse, puxa, o que eu poderia ter feito para não ter levado aquela queda de skate? Eu poderia responder 1000 coisas, mas eu não poderia agir sobre isso. Entende? Eu não consigo agir sobre o passado. Mas eu poderia fazer uma pergunta diferente para mim. Como eu posso conviver bem com essa cicatriz no meu rosto? Como eu posso usar isso a meu favor? Que benefício isso trouxe para mim? Isso vai me ajudar a amadurecer como? Porque existe uma crença que é importante que as pessoas maduras tragam no seu coração. Que é, a vida não acontece para mim, por mim. A vida acontece para que eu cresça com ela. A vida acontece para que eu amadureça com ela. Por isso que todas as nossas expectativas não vão ser atendidas. Porque vamos parar para imaginar um cenário onde tudo que a gente quer, tudo que a gente imagine, aconteça da forma que a gente quer. Ia ter graça? Imagina um filme que você vai assistir, uma menina bonitinha que nasceu numa família rica, estruturada, estudou numa escola legal, nunca sofreu bullying, sempre foi bacaninha, teve amigos maravilhosos, notas boas, foi para a faculdade, se formou em medicina, ela conheceu um príncipe encantado que nunca magoou ela, que sempre tratou ela da melhor forma possível, e aí ela começou a trabalhar e fazer um trabalho voluntário e nunca teve um problema financeiro e teve um casamento feliz. Cinema deserto. Um filme desse não vende o ingresso. Não vende o ingresso. Os desafios estão na vida para que a gente cresça. A vida acontece para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Se eu quero ganhar mais músculo, eu não vou simplesmente ganhar mais músculo. Mas a vida vai colocar uma academia diante de mim. Eu vou precisar puxar o ferro daquela academia. Eu vou precisar pegar o peso daquela academia para crescer, para avançar. E a pergunta não é, por que eu não fiquei musculoso antes? A pergunta é, o que eu preciso fazer hoje para ter o volume muscular que eu quero? Para ter a conexão que eu quero? O que é que você pode fazer hoje para ter a conexão que você quer? Uau! Quem curtiu essa experiência, levanta a mão e diga, eu! É muito bom isso, não é verdade? Ver as novas possibilidades que podem vir para você com esses novos objetivos. E que cada um de nós, a partir de hoje, a partir de agora, possa buscar isso que uma pessoa madura busca. Conquistar. Não apenas conquistas materiais. Conquistar mais confiança, conquistar uma atmosfera onde você vive melhor, conquistar amigos melhores, conquistar mais conhecimento, conquistar mais bens materiais. Que cada um agora aqui possa desfrutar mais, aproveitar mais o que já tem. A gente fica tanto nessa cabeça de conquistar coisas novas que quando a gente olha para o nosso redor e percebe que a gente já tem, a gente se sente um ingrato porque a gente não está desfrutando aquilo que a gente já conquistou. E principalmente, servir. Uma pessoa madura, um líder, ele serve. Ele entrega o que ele tem de melhor para outras pessoas. E nessa noite aqui, nesse dia aqui, eu espero que vocês possam sair, não só intelectualmente melhores, mas líderes melhores e pessoas melhores. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, Léo.